Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos falar sobre 5 lições a respeito do templo de Salomão, onde a glória de Deus encheu a casa, fogo do céu caiu para consumir o holocausto, o sacrifício que Salomão ofereceu ao Senhor. Então já te peço, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário para ajudar no crescimento desse canal. Vamos para mais um esboço de pregação. Estamos aqui com o texto em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 1 ao 3. O nosso tema é a glória que enche a casa. O contexto dessa história, desse capítulo é: Salomão ele dedica um templo para Deus, um templo para que as pessoas pudessem sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, uma casa onde Deus pudesse habitar. Não mais agora em tendas, em tabernáculo, que era as tendas onde as pessoas faziam no deserto em sua peregrinação. Eles estabeleciam essas tendas para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor. Então aqui Salomão está construindo, dedicando um templo para o Senhor. E o nosso tema de hoje é a glória que enche a casa. Se você deseja ter acesso a uma biblioteca de esboços bíblicos, aqui na descrição desse vídeo você encontrará a Biblioteca de Esboço Pro, onde você terá acesso a mais de 3.000 esboços bíblicos e você receberá um grupo exclusivo, onde você poderá nos enviar o seu tema. O tema que você deseja receber, o esboço de pregação, nós iremos mandar imediatamente. Independente do seu esboço, do texto, nós iremos enviar esse esboço para você. Vamos para a nossa primeira lição de hoje. O avivamento começa com a oração. O texto diz, versículo 1 do capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Observe, e acabando Salomão de orar. Salomão não veio de outro lugar, ele veio do lugar da oração. Salomão não estava fofocando, não estava, irmãos, olhando a vida de A, de B. Salomão estava orando. E na proporção disso, desceu fogo do céu. Aqui percebemos um avivamento que começou por meio da oração. Isso mostra para nós que a oração é a chave para mover os céus. Quando Daniel se sentiu ameaçado, ele foi orar. Ele foi entregar aquela causa a Deus. Assim como Ana orava ao Senhor, pedindo para que Deus desse um filho a ela. E ela conseguiu aquilo que ela estava orando. Em Atos capítulo 2, o avivamento, o derramamento do Espírito Santo veio depois da oração. A Bíblia diz que eles estavam perseverando em oração. E no capítulo 2 veio o Espírito Santo. De repente, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, encheu a casa e eles começaram a falar em outras línguas. Jeremias 33, versículo 3. Deus disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então perceba a resposta vindo por meio da oração. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo pode muito por seus efeitos. Então aqui percebemos um avivamento em Jerusalém que começou através da oração. Irmãos, não existe avivamento sem homens e mulheres de joelhos dobrados. Nenhum avivamento na história começou sem oração. Nenhum avivamento nos tempos bíblicos, nos tempos passados, começou sem oração. Segunda lição, o fogo consumiu o sacrifício. Ainda no versículo 1, e consumiu, quando o fogo desceu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então perceba, o fogo de Deus não desceu sobre o ouro, o fogo de Deus não desceu sobre a estrutura, o fogo de Deus desceu sobre o sacrifício, consumindo o sacrifício. Isso simboliza uma aprovação de Deus, uma aceitação de Deus. Era Deus selando no céu aquilo que estava acontecendo na terra. Então perceba, Deus responde ao que lhe é entregue. Se você entregou alguma coisa ao Senhor, Ele vai responder a sua oração. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água. Ou seja, o fogo desceu sobre o altar de Elias.
Deus aceitou o sacrifício de Elias. Então creia, meus irmãos, que o fogo de Deus descerá sobre a sua vida, o Senhor te avivará, a glória do Senhor virá sobre a sua vida, assim como diz Romanos capítulo 12, que devemos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos. Deus deseja incendiar o nosso coração. Vamos para a terceira lição. A glória do Senhor encheu o templo. A glória que enche o templo. No mesmo versículo, e a glória do Senhor encheu a casa. Então perceba, Deus não apenas enviou fogo, mas também manifestou a sua glória. O Senhor manifestou a sua presença, o seu poder, que impactou aquelas pessoas. Então, a presença do Senhor não é apenas um sentimento, mas é uma realidade que transforma as nossas vidas. O Senhor deseja renovar as nossas vidas, assim como aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então perceba, a glória de Deus encheu o templo naquela época, e hoje não é diferente. O Senhor deseja encher as nossas vidas com a sua presença. Vamos para a quarta lição. Quando a glória se manifesta, o homem não fica de pé. Esse tópico é muito forte. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. A glória de Deus foi tão grande naquele lugar que todos foram cheios, foram envolvidos com a glória de Deus. Então perceba, a glória de Deus nos leva ao quebrantamento. A Bíblia diz que os homens não conseguiram ficar de pé, eles foram impactados com a glória de Deus. Os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, a carne não resistiu. Atos capítulo 9, versículo 4, Saulo caiu ao chão diante da glória de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João, quando viu Jesus, ele caiu como morto. Se você deseja experimentar um avivamento em sua vida, meus irmãos, se esvazie de si mesmo. Permita que Deus enche a sua vida. Permita que Deus toque em você com a sua glória, com o seu poder, e que você venha a ser impactado com essa presença poderosa do nosso Deus. Vamos para a quinta lição. O avivamento gera adoração genuína. Então perceba, o avivamento gera adoração genuína. Na quinta lição está no versículo 3. Você percebe que a presença de Deus não produz apenas entretenimento. Você percebe que a presença de Deus não produz entretenimento, mas adoração. Quando o fogo e a glória de Deus desceu, o povo se prostrou. O povo se quebrantou diante da glória de Deus. O verdadeiro avivamento não exalta homens, mas leva a igreja a glorificar a Deus com humildade e reverência. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então Deus deseja adoradores de verdade. Então, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. 5 lições sobre o avivamento que aconteceu na inauguração do templo de Salomão, dedicando o templo ao Senhor. Se você deseja aprender a elaborar sermões impactantes, aqui abaixo está o nosso curso Pregação Impactante. Dentro da homilética vamos te mostrar o passo a passo para você elaborar uma pregação impactante.